ó Deus, de andar na tua santa presença, em nome de Jesus. 1 Pedro capítulo 2, queridos. 1 Pedro capítulo 2. Pedro capítulo de número 2, nós vamos ler o versículo a partir do número 5. 1 Pedro está mais para o final da Bíblia, para quem estiver com dificuldade. Quem já encontrou, diga amém. E vai dizer assim: também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso na Escritura está escrito: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhada. Portanto, para vocês os que creram, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês eram um povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado a misericórdia, mas agora alcançaram a misericórdia. Amados, peço a vocês, como peregrinos forasteiros que se abstenham das paixões carnais e que fazem guerra contra a alma. Podeis assentar, queridos. Muito obrigado. Amados irmãos, nós estamos nesses dias meditando sobre a vinda do Senhor, sobre o fim dos tempos. Queremos que você se entregue à revelação de Deus aqui nessa noite, se entregue às verdades de Deus, pois nesses últimos dias precisamos mais do que nunca de ser bem conduzido pela verdade do Senhor, pela palavra de Deus. Estamos vivendo um tempo, irmãos, de muita confusão teológica, de muita gente ensinando uma teologia errada, ensinando, dando direcionamento errado para o rebanho de Deus. Isso é muito perigoso. A Bíblia fala sobre isso. O fim dos tempos será tempos de falsos profetas, falsos pastores, falsos doutores, falsos mestres e ensinadores. Irmãos, e quando a gente começa a ler o livro do Apocalipse, quando a gente começa a ler as Escrituras Sagradas, nós começamos a ver o desfecho aqui no final das Escrituras, no livro do Apocalipse, o desfecho, irmãos, daquilo que é a vontade de Deus para a humanidade, daquilo que já está determinado por Deus, daquilo que já está determinado para a raça humana. O dilúvio, né, a história da arca de Noé. Então agora eles falam: peraí, para ninguém morrer, mas no dilúvio vamos fazer uma torre muito alta, porque mesmo que venha a chuva do céu, venha a água do céu, nada vai tirar a nossa vida. Vamos nos unir. E diz que a humanidade se uniu juntamente com esse líder Nimrod, que representa o anticristo. Ele representa o anticristo. E diz que eles começaram a construir, a edificar aquela grande torre de Babel. E de repente Deus olha do céu, e Deus ele se reúne na sua trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, que ali ele usa o plural, nós. Então ele fala: vamos descer até lá, nós vamos descer até lá e confundir as línguas dos homens. Então Deus desce, irmãos, até a terra para confundir, trazer confusão na língua dos homens. E uma vez que a comunicação agora, existe barreiras na comunicação, existe um impedimento da comunicação, não tem como a humanidade se unificar para um propósito único. Mas esse tempo todo se passou, irmãos, mais de 6.000 anos se passaram, e agora Satanás, sim, ele conseguiu se organizar com seus adoradores, trazer a essa unidade. Eu quero falar sobre isso. Apocalipse ele vai definir. Eu disse semana passada, irmãos, estamos vivendo o tempo da definição. Quem é adorador da besta e quem é adorador de Jesus está se definindo. E as guerras começarão. Por quê? Porque os adoradores do anticristo, os adoradores de Satanás, eles vão declarar guerra contra o povo de Deus. Às vezes alguém fala assim: eu acho que esse pastor está exagerando de falar sobre isso, porque ele não prega uma palavra motivacional, uma palavra de esperança para os nossos
tempos. Não adianta, irmãos. A Bíblia fala que antes da vinda do Senhor haverá guerras que nunca houve na história da humanidade. Haverá tempos de morte, tempos de destruição. Por que isso vai acontecer? Porque os dois povos se definirão. E a imagem do dragão, irmãos, a figura do dragão representa justamente isso. Representa Satanás agora com o governo do mundo, Satanás controlando o sistema político, o sistema econômico, o sistema moeda e controlando também a humanidade. O dragão, ele representa, irmãos, a unidade, a unificação. Ele representa uma efusão entre os demônios e os seres humanos. Preste atenção que isso é muito sério. Quando Ezequiel foi chamado para pregar a palavra de Deus, para ser profeta, o Senhor disse para ele: você vai profetizar para um povo, e esse povo, não se assuste com ele, tem a cara feia. É um povo que vai ter a cara feia. É um povo que vai se parecer com gafanhotos, com dentes de leão. É um povo que você vai olhar e vai temer a eles. Mas não se preocupe, Ezequiel, porque eu vou fechar o seu semblante, eu vou fechar o seu rosto para eles, e você vai dizer: assim diz o Senhor. Então Ezequiel já está apontando para a humanidade dos últimos dias. Irmãos, e quando nós olhamos aqui para as Escrituras, nós vemos agora a mulher no capítulo 12, que estava grávida. Essa mulher também representa um povo que está também em unidade com Deus, está em unidade com o Espírito Santo. Um povo que é apenas um corpo, como Paulo vai dizer, né, sobre a mulher, sobre o homem que é o cabeça. Diz então que a igreja é a mulher, é a noiva, e Cristo é o cabeça. Então nós vemos ali uma comunhão entre o povo de Deus, um povo que Deus separou, e os céus. Se o anticristo, ele é empoderado por Satanás, irmãos, ele vai falar sobre isso, vai retratar sobre isso. Nós lemos aqui, irmãos, Pedro ele vai falar sobre a pedra angular, a pedra principal, que é Jesus. Ele é a rocha, ele é a pedra principal. Ele falou com Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra, a palavra Pedro vem de pedra pequena. Então você vai ver na Bíblia Sagrada, irmãos, Paulo, o próprio Pedro, ele vai falar sobre essa pedra viva, pedras vivas, pedras pequenas vivas. Quem são? Somos nós, aqueles que provaram do novo nascimento, aqueles que são salvos, que têm um nome escrito no livro da vida. Mas aí agora Pedro ele vai dizer, ele vai falar sobre essa pedra angular, a pedra principal, e sobre as pequenas pedras que estão sobre esta pedra principal, que é Jesus. Então ele vai dizer: nós somos casa espiritual, porque nós estamos agora edificados em Cristo. Cristo é a nossa base, ele é o nosso fundamento. Se os adoradores de Satanás têm por base Satanás, o mundo, o sistema do anticristo, nós temos por base, por fundamento, Jesus Cristo. Ele é tudo que nós precisamos. Amém, queridos? Ele é o fundamento da sua fé, é a base da sua vida. Amém, glória a Deus. Então aqui Pedro ele vai dizer, irmãos, hoje nós temos essa facilidade. Você tem, irmãos, o Google Tradutor que vai traduzir. Então veja bem, esse é o maior sinal que nós vemos hoje, irmãos, de que nós estamos no final dos tempos. Às vezes alguém deve falar assim: olha, eu já ouvi falar isso aí tem muito tempo que fala sobre a volta de Jesus, já houve guerras mundiais e Jesus não veio. Irmãos, estamos vivendo tempos que tem sinais que nunca houve antigamente. E um dos grandes sinais que nós observamos hoje, irmãos, é justamente a explosão da tecnologia e da ciência. Nós vivemos esse tempo. E nos próximos anos, irmãos, a partir agora do ano que vem, vai haver grandes mudanças no meio da comunicação. Vai estar para vir agora a internet 5G, que já na China, país de primeiro mundo, já é utilizado. Tem agora o projeto da internet 6G. Essa internet, irmãos, é uma internet que ela vai vir direto de satélite. Por quê? Porque a ideia do anticristo, do sistema, é governar, é poder observar, é poder monitorar, essa é a palavra, poder monitorar toda a humanidade. Ninguém vai estar escondido diante do anticristo. Quando você lê na Bíblia Sagrada, em Apocalipse, que vai falar sobre o grande dragão, vai falar sobre os chifres, vai dizer que um pequeno chifre despontou entre os outros chifres que tinham, e aquele chifre, ele estava completamente cheio de olhos. Esses olhos, irmãos, representam justamente hoje as câmeras, o Big Brother que nós vivemos hoje, satélites, você é vigiado o tempo inteiro. Você hoje, irmão, pode digitar um endereço aí no seu celular e falar: eu quero ver o que está acontecendo na rua tal, lá do outro lado do mundo. Você consegue, através do satélite, pelo seu celular aí, você consegue acompanhar e ver o que está acontecendo. Esse é o mundo que nós vivemos. Mas o que acontece é que nós estamos ainda
dormindo acerca da evolução do mundo, irmãos. Agora veja bem, o anticristo ele virá com a proposta de uma ciência, de uma tecnologia muito evoluída, irmãos. Uma tecnologia muito evoluída. E nesses tempos que nós vamos ser perseguidos, eu vou falar sobre isso, dessa perseguição que virá através do anticristo. E o modelo de perseguição, nós podemos pegar o modelo da China, que é um país comunista. Se você ainda não viu, irmãos, filmes que falam sobre o comunismo lá na China, assista para você ver, para você entender o que é o governo comunista, para você ter uma noção, irmãos. Que coisa triste que é, queridos, que tristeza que é. Ninguém tem direito de falar nada, né? O Estado ele é totalmente autoritário sobre as pessoas. Todos são iguais, mas aqueles que fazem parte da servidoria pública, aqueles que trabalham para o governo, eles têm uma vida de regalia. Em troca dessa regalia, eles devem ser cruéis, eles devem ser implacáveis e devem ser impiedosos com as pessoas. Eles devem ser totalmente fiéis ao governo, fiéis ao Estado, irmãos. Queridos, a China hoje é um modelo, sim, é o grande dragão vermelho, é o modelo do que será o mundo. Depois você dá uma pesquisada para você ver, irmão. Queridos, eu vou abrir um parêntese aqui para poder despertar você por um seguinte. Chegou o momento de você começar a ter interesse nesse assunto, começar a estudar e saber o que virá pela frente. Irmãos, quando eu olho para os meus filhos, eu fico com uma preocupação tão grande. Porque nesses filmes que retratam momentos da história que o comunismo matou muito mais do que o nazismo. O nazismo matou muita gente, irmão, mas o comunismo matou muito mais. Porque muitas nações aderiram ao governo comunista. E o comunismo ele vem evoluindo, se disfarçando e hoje está disfarçado de humanismo. É por isso que o número da besta, 666, é o número do homem, fala de homem, humanismo. O que será o humanismo? É um novo governo mundial. Daqui a pouco, irmãos, ainda até o final do ano, você vai ver grandes líderes como o Papa chegar diante da humanidade, diante dos líderes e falar assim: nós vamos trazer agora um novo plano, uma nova ordem, uma nova ideologia humanista. Vamos unir as nossas forças, líderes, vamos, em prol de quê? Em prol da vida. Tem muita gente morrendo aí com pandemias, estamos ameaçados de guerras, rumores de guerras, a tensão no Oriente Médio, conflitos no Oriente Médio. Gente, vamos unir. É o homem agora, lembra de Nimrod, é o homem unindo a sua força, ajuntando a sua força para se proteger dos males que virão. Daqui para frente você vai ouvir muito falar disso. Então, irmãos, vai ser uma mistura desse comunismo com o humanismo, que é um falso direitos humanistas. Sabe aquele negócio de nós vamos olhar para os menores, para os mais frágeis, os mais fragilizados, nós vamos ajudar vocês, mas isso tudo é um engano. Eles vão trazer uma proposta de uma prosperidade, de segurança, mas tudo isso, irmãos, é um engano. Agora, quem vai saber disso? É justamente quem lê a palavra, e quem entende, quem estuda. Tem pessoas, irmãos, que têm preguiça de estudar e preguiça até de ouvir esse tipo de assunto. Para muitas pessoas, elas não têm interesse. E eu quero, como pastor dessa igreja, pedir aos irmãos: comece a se interessar, comece a perguntar ao pastor: pastor, eu tenho dúvidas sobre isso, pastor, eu quero aprender sobre isso. Comece a pesquisar, irmão, para de ficar vendo piadinha, para de ficar vendo TikTok, para de ficar perdendo seu tempo com Facebook. Vai entrar no YouTube, vai fazer pesquisa, vai ler a Bíblia, tem estudos, eu posso ajudar você também. Por quê, irmãos? Porque daqui para frente você vai precisar tomar decisões sérias na sua vida, decisões sérias. Precisamos olhar para os nossos filhos, irmãos, porque eles são a próxima geração. Pastor, só acha que Jesus virá quando? Irmãos, sinceramente, eu acho que não demora muito. A vinda do Senhor não demorará. Eu acho que o mundo, pelo ponto que já está, ele agora vai percorrer mais uns 10 anos aí, para tudo se ajustar realmente. Então, de 15 anos para frente aí é a vinda do Senhor, e tudo aquilo que nós vemos no Apocalipse há de acontecer. 15 anos vai passar voando, irmãos. 15 anos passará voando. Os tempos estão abreviados. Nós precisamos, irmãos, observar os sinais e estar atento. E Pedro ele vai falar sobre isso. Ele vai falar sobre essa definição dos povos. Ele vai dizer: você antigamente, vocês faziam parte de um povo, agora vocês são povo de Deus. Se o anticristo, irmão, se o espírito do anticristo e Satanás está se organizando para ajuntar o seu rebanho, ajuntar os seus adoradores, e ele começar como maestro,
orquestrar a humanidade, ele vai reger a humanidade. E ai daquele que se levantar contra o sistema dele, e ai daquele que se levantar contra a regência do anticristo. Se por um lado, irmãos, preste atenção, se por um lado Satanás está equipando o mundo, está equipando o anticristo, e está dizendo assim: vamos juntar a nossa força, homens e mulheres, humanidade, juntaremos a nossa força, vamos nos proteger, vamos nos guardar. O Espírito Santo está também ajuntando o seu povo. O Espírito Santo também está, irmãos, equipando a igreja. E é sobre isso que eu quero falar aqui nessa noite. Sobre uma nova geração de crentes que o Espírito Santo há de levantar aqui nessa terra. Irmãos, quando aqui Pedro ele vai dizer, vai mencionar que nós somos casa espiritual, ele vai falar, irmãos, que nós fazemos parte desse sacerdócio santo. A fim de quê? A fim de oferecer um sacrifício espiritual. Ele está dizendo, hoje, tudo é no mundo espiritual. Tudo é no mundo espiritual. Se aqui neste mundo, irmãos, nós somos mal vistos pelo mundo, nós somos odiados pelo mundo, somos caluniados pelo mundo, no mundo espiritual, diz a palavra que somos reis e sacerdotes. Amém, querido? Se você, irmão, não estiver conectado a esse mundo espiritual, se você não viver o mundo espiritual, você vai ser tragado pelo anticristo. Você será tragado. Diz a Bíblia que o espírito do anticristo será um espírito tão enganador que vai enganar, se possível, os eleitos. Irmãos, temos que tomar cuidado. O anticristo não vai aparecer como um homem com aparência de um endemoniado, ele vai aparecer como um homem bom. Ele vai enganar pastores, ele vai enganar grandes líderes, ele vai enganar, irmãos, apóstolos, presidentes, vai enganar reis. Ele vai ter o dom de seduzir a humanidade, ele vai ter o dom de enganar, ele será empoderado por Satanás. Por isso há necessidade de nós, irmãos, viver nessa atmosfera espiritual. Lembre o tempo inteiro, você é casa espiritual porque Deus habita em você. Nós estamos aqui reunidos, irmãos, aqui é uma instituição religiosa, é uma igreja que tem um CNPJ, é reconhecida pelo governo, pelo município, pelo estado, como uma instituição, como um órgão filantrópico. Mas, irmãos, no mundo espiritual existe um plano de Deus espiritual para nós, existe algo de Deus sobrenatural para cada um de nós aqui, irmãos. Nós estamos reunidos aqui, mas existe um plano eterno de Deus para a igreja. Deus está reunindo o seu povo. Por mais que a placa e a denominação nos separe de outras igrejas, irmãos, e às vezes nos tornamos até concorrentes, no mundo espiritual não, nós somos um também. Agora esse negócio, irmão, presta atenção para você dar um glória a Deus aí, tá? Para melhorar a sua carinha aí, olha. Esse negócio que Nimrod, ele estava usando ali, todos falavam a mesma língua, vamos construir uma torre. Deus desceu, confundiu as línguas. Aí hoje, o espírito do anticristo vem, Satanás vem dizendo, nós agora unificamos as línguas, unificamos. É a época da comunicação. Mas esse negócio de falar a mesma língua, irmão, sabe, às vezes o diabo fala assim, eu desenvolvi a tecnologia. Hoje nós temos a internet, que vai até ser mais evoluída. Então beleza, com a internet hoje, irmãos, uma criança pode acessar qualquer coisa. O diabo está oferecendo um mundo nas mãos de uma criança. A criança pode, toma cuidado, irmãos, toma cuidado. O que mais está acontecendo nos últimos dias são jovens, adolescentes que estão se trancando nos quartos, estão fazendo parte, irmãos, dessa máfia da pedofilia. Irmãos, eles pagam caríssimo para pessoas tirar foto de crianças que estão mal vestidas, que estão, sabe, porque tem pessoas maldosas, pessoas com a natureza corrompida, uma natureza diabólica, irmãos, por aí, solto por aí. Então existe um comércio, irmãos, existe um mercado negro por aí por detrás. Você pode pesquisar depois sobre o tráfico humano, irmãos. Toma cuidado com seus filhos. Quem é visto é lembrado. E às vezes a gente quer que os nossos filhos se apareçam no Instagram, no Facebook. A gente quer mostrar o que está acontecendo dentro da nossa casa o tempo inteiro, irmãos. E não é só o diabo que está de olho em nós, não. São os malfeitores, os ímpios. São aqueles que a Bíblia vai dizer assim, mesmo Deus mandando os flagelos, eles não vão parar de pecar, eles não vão parar de matar, eles não vão parar de prostituir e não vão parar de adorar os demônios. São pessoas ímpias. O que é um ímpio? O ímpio, irmãos, é uma pessoa que não quer se arrepender, mas ele dá as mãos ao diabo, ele quer servir ao diabo. Então Pedro ele vai falar aqui, irmãos, sobre
sobre esse povo separado, esse povo eleito, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, um povo que é uma propriedade exclusiva de Deus. Irmão, você não é dono nem de você mais, você é uma propriedade exclusiva de Deus. Agora preste atenção, irmãos, esse negócio de falar a mesma língua começou há mais de 2000 anos atrás. Sabe com qual tecnologia? Prepara para dar glória a Deus aí. Deixa eu ver se você está pegando a mensagem. Se o diabo agora em 2020 ele desenvolveu a tecnologia da comunicação para todos falar a mesma língua, existe uma tecnologia, irmãos, que é infinitamente mais evoluída do que a tecnologia de Satanás, do que o 5G, do que o 6G, do que o 7G. Existe uma tecnologia que é uma tecnologia, irmãos, preste atenção para dar uns glória a Deus aí, hein? Eu quero ouvir seu glória a Deus. É a tecnologia que Moisés usou quando chegou diante de Faraó, e ele jogou o cajado no chão, virou uma serpente, ele pegou no rabo da serpente e virou um cajado de novo. Aí Faraó falou, também tem ciência, tem tecnologia, chama aí os meus cientistas, chama aí os meus mestres, meus magos, e eles também fizeram os seus ilusionismos. O diabo gosta de disputar, irmãos, a tecnologia com Deus. Se agora em 2020 eles conseguiram desenvolver a comunicação, a era da comunicação, há mais de 2000 anos atrás, no dia de Pentecostes, vai dizer, cadê o glória a Deus? No dia de Pentecostes vai dizer que estavam todos reunidos e desceu o Espírito Santo e todos começaram a falar na mesma língua e um começou a entender a língua do outro. Aquilo que o homem está descobrindo agora, a igreja descobriu há mais de 2000 anos, irmão. É por isso que eu não tenho medo, irmãos. Quando eu vejo o que vai acontecer, eu não fico com medo, porque eu sei que a tecnologia que está do meu lado é sobrenatural, é celestial, é perfeita. Se o anticristo, irmãos, ele está juntando as suas ovelhas, está juntando os seus lobos, está juntando os seus rebanhos. Se o anticristo, irmãos, ele vai comprar, ele vai barganhar com a humanidade, ele vai trazer uma unidade satânica. O Espírito Santo já vem fazendo isso há mais de 2000 anos, preparando um povo eleito, um povo santo, uma geração eleita. E eu quero dizer para você, você faz parte dessa geração eleita. Mesmo que nós, irmãos, vamos ser uma resistência contra esse sistema, mesmo que nós vamos ser uma resistência e vamos chamar, como Pedro vai dizer aqui, malfeitores, versículo 12 vai dizer. Olha o que vai dizer aqui, irmãos, o versículo 11 do capítulo 2. Amados, peço a vocês, como peregrino. O que é peregrino? Você é um viajante, você não é desse lugar. Você é um peregrino, irmão, irmã. Você não é deste lugar não, irmão. Para de ficar enchendo seu coração com este mundo. Para de se enraizar neste mundo. Nós somos peregrinos, estamos aqui de passagem. O nosso lugar é um lugar perfeito, é um lugar eterno, é um lugar que já está reservado desde a eternidade. Vocês são peregrinos forasteiros. Vocês devem se abster das paixões carnais. Por quê? Porque o anticristo, Satanás, vai oferecer para a humanidade o que eles querem, irmãos. Oferecer o que eles querem. A Bíblia diz que Deus dá, irmãos, o rei segundo o quê? O coração do povo. Se o povo é corrupto, Deus vai dar um rei corrupto. Escute, irmão. Se a humanidade está atrás de pessoas que operam sinais e maravilhas, o anticristo virá fazendo sinais e maravilha. Você sabe quem é o anticristo? O anticristo é a resposta daquilo que o homem quer. O homem não quer servir a um Deus como Jesus, que era simples, que manda a gente perdoar o inimigo, que manda a gente negar a gente mesmo, manda a gente vender toda a nossa riqueza, distribuir ao pobre. Não, isso aí não me interessa. Mas um homem que vai vir cheio de luxúria, cheio de lascívia, cheio de ambição, cheio de maldade, de feitiçaria, e vai fazer fogo descer do céu, é isso que a humanidade quer. E Deus, ele é tão justo que ele vai dar para a humanidade. Mas nós não queremos isso, porque nós queremos um novo céu, uma nova terra, irmãos. Você não está atrás de riqueza e nem de prosperidade, porque se você estiver atrás, em breve virá um homem que vai trazer sim prosperidade para a humanidade, irmãos. Mas nós não estamos atrás disso, nós queremos a eternidade, não é a prosperidade. Queremos a eternidade ao lado de Jesus.
Se da primeira vez, irmãos, ele veio e diz aqui, Pedro, que ele foi rejeitado, a pedra angular foi rejeitada. E quem rejeitou essa pedra, ele se tornou uma pedra de tropeço. Com Jesus é assim, irmãos, ou você ama Ele, ou você crê nele, aceita Ele, e Ele vai ser o fundamento da sua vida, ou Ele vai ser uma pedra que vai quebrar os seus pés. Quem falou isso? Daniel. Daniel, ele teve a visão da estátua de Nabucodonosor, cabeça de ouro, peito de prata, falando sobre os reinos, e lá no pé de ferro, pé de barro, e ele diz que de repente veio uma rocha e quebrou os pés. Quem é essa rocha? Quem é essa rocha? Diga assim, é o rei que está voltando, Jesus. O reino de Jesus, irmãos, é infinitamente mais tecnológico do que o reino de Satanás. Eles podem desenvolver, irmãos, o objeto mais tecnológico. Eles podem desenvolver a melhor internet do mundo, irmãos. Nós não precisamos de 5G nem de 6G, porque nós temos o Espírito Santo, que é aquele que sonda o coração do Pai, é aquele que sonda as profundezas do homem. Irmãos, e eu comecei a entender quando diz que aquele que aceitou a marca da besta, ele vai sofrer muito, virá pragas que vai causar úlceras naqueles irmãos que têm a marca da besta. A marca da besta, irmãos, é duas coisas, literal e simbólica. Quando o anticristo vier com a marca da besta para marcar a pessoa, e outro dia, irmãos, eu vou preparar melhor sobre a marca da besta, eu vou mostrar para vocês alguns vídeos, algumas imagens, para você ver o que já está pronto. Há pouco tempo agora, um dos homens mais ricos e poderosos do mundo, o Bill Gates, ele já desenvolveu, irmãos, já patenteou um selo transparente que tem várias agulhas no formato de dentes de serpente. E esse selo é como uma figurinha, é como um selo mesmo transparente. Esse selo, quando for colocado sobre a pele, ele vai penetrar algumas enzimas e uma substância chamada luciferina. Você lembra de quê, irmão? Luciferina é uma substância encontrada nos vagalumes, é aquilo que no escuro resplandece, é aquelas luzes de neon. Então, luciferina vem da palavra também que nós conhecemos, luz, que é o portador da luz, Lúcifer. Essas substâncias vão ser enzimas com a tecnologia de micros e nanos robôs e vai penetrar na parte interna da epiderme da nossa pele, vai colocar assim rapidamente, sem sentir dor, indolor, e vai penetrar debaixo da pele. Você não vai ver nada, mas através de um aplicativo, através de um celular, você consegue ver o registro dessa pessoa. Irmãos, para o ano que vem será o ano da vacinação. Vacinação global e mundial. Não estou colocando medo, não. Estou pedindo para você buscar de Deus sabedoria. Vamos orar. Se o diabo ele vem com o fubá, nós já estamos com o angu pronto há muito tempo. É isso que eu quero dizer para você. Nós não precisamos e nem podemos ser pegos de surpresa, porque nós temos um Deus que já revelou, irmãos, as coisas antes mesmo delas acontecerem. Você serve esse Deus, irmãos, que já revela para os servos, para a igreja, antes mesmo de acontecer? Não vamos esperar, irmãos, as coisas estourar por aí para a gente poder reunir. E agora vamos começar a orar e vigiar e buscar no Senhor. Deus nos dê direcionamento. Deus vai começar a dar sonho para vocês. Deus vai começar a dar visão para você. Deus vai te dar uma sabedoria, irmão, porque Deus está levantando uma geração da última hora. Irmãos, e esse selo, ele vai servir para registrar todo aquele que foi vacinado. Ele vai ter que ter um registro. Por quê, irmãos? Porque hoje, você não sabe quem está contaminado com Covid-19. Você não sabe, você anda pela rua e não sabe. Eles não vão conseguir fazer esse controle. Como que eu vou colocar as pessoas em quarentena, trancadas dentro de casa, sendo que elas têm que trabalhar e sustentar a casa delas? Então vamos liberar o povo. Porém, vamos monitorá-los. Vamos ter um controle mais rígido. Está entendendo, irmão? Você já pensou, irmão, nós estamos fazendo culto aqui, a polícia está dando blitz ali fora, ali, a gente pensa, meu Deus do céu, será que daqui a pouco não vai vir ver se está faltando máscara aqui dentro? Há pouco tempo agora a polícia abordava para achar droga, hoje é para achar quem não está de máscara. Olha como as coisas mudam, irmãos. Pastor, isso não vai acontecer, não, já está acontecendo, meu querido, olha o que está preso na sua boca aí. Irmãos, eles vão vir, no ano que vem, queridos, será o ano dessa imposição, desse monitoramento, desse rastreio. Os documentos já estão mudando. Eu fui pegar o documento do meu carro que não chegou, paguei direitinho, mas não chegou, irmãos.
E já está sendo através de aplicativo. Você pode baixar o aplicativo, você já baixa CNH, o seu documento veicular, está tudo lá digital, irmãos. Não tem esse negócio de papel mais. Por quê? Uma coisa força a outra. Não está, porque não está trabalhando por conta da pandemia, então não vai chegar o documento para ninguém. Mas agora tem um aplicativo. Agora tem um aplicativo. Irmãos, tudo vai se resumir em uma identificação. E aquele que não tiver essa identificação, aquele que não tiver, irmãos, lembra que eu falei aqui sobre o selo, o registro? Isso vai servir para quê, irmãos? Isso vai servir como roteador. Sabe aquele aparelhinho que você tem na sua casa que faz é o roteador da internet? Ele tem anteninha, puxa a internet. Esse selo que vão colocar em você, que vai ficar escondido debaixo da sua pele, vai servir de roteador dessa internet 5G. Por quê? Porque essa internet, ela vai interagir com o seu corpo. E já estão dizendo, os grandes cientistas dizendo que isso aí vai causar muita doença. Já está causando em países que tem, irmãos. A interferência, irmãos, escute. Sabe que muita gente está sofrendo de depressão? Não é porque é espiritual, é químico. Estamos sendo intoxicados e contaminados com a nossa alimentação. Tem coisa, irmão, tem coisa que dura meses, antes durava alguns dias. Porque estão colocando conservantes, estão colocando alguns elementos como alumínio, irmãos. O alumínio, ele é terrível. Ele anda, ele está na sua corrente sanguínea, irmãos. Ele traz depressão, ele inibe muito o funcionamento daquilo que causa o bem-estar. E o engraçado que a Bíblia fala, eu disse para você semana passada, foi-lhe dada autoridade para trazer tormento à humanidade, a ponto deles desejar a morte. Por que as pessoas estão desejando a morte, irmão? Por que as pessoas estão falando, eu quero morrer, não tem motivo nenhum. Você pergunta, qual o motivo de você querer morrer, meu filho? Não sei, eu quero morrer. Irmãos, a marca da besta primeiro vai ser implantada já. O diabo, ele quer escravizar todo o nosso organismo, todo o nosso DNA, toda a nossa genética, a nossa mente, nosso pensamento, nosso sentimento. Ele quer manipular. Eles estão desenvolvendo, irmãos, uma tecnologia através dessa internet. Eles vão colocar na sua cabeça pensamento. Sabia disso? Tem uma empresa que já está desenvolvendo isso. Eles vão fazer você ouvir vozes. Pastor, o que é isso? Vai ouvir vozes. Vai ouvir vozes. Eles já estão desenvolvendo, irmãos, algumas antenas, que já existem essas antenas, projeto HARP, que através dessas antenas eles fazem as mudanças climáticas. Lugares que não tinham tornado, vai ter tornado. Lugar que não nevava, vai nevar. Lugar que não chovia, vai chover. Você não está percebendo isso não, irmão? Estava um calor há poucos dias atrás, de repente veio um frio. Ah, não, é tudo normal. Não, pastor, é tudo normal. Não, é tudo normal. Sabe o que é isso, irmãos? É o anticristo, Satanás, juntamente com homens ímpios, querendo manipular a criação de Deus. Eles querem ser deuses. Eles querem ser deuses. O diabo quer ser onisciente. Ele não é onisciente, mas ele quer saber de tudo o que acontece. Ele quer saber a sua preferência. Ele quer saber qual time você torce. Ele quer saber de que igreja você é. Ele quer saber qual a sua fé. E hoje ele já sabe. Hoje ele já sabe. Irmãos, as coisas vão se definindo. Mas Pedro, ele vai falar aqui, irmãos, que nós somos um povo exclusivo de Deus, uma propriedade exclusiva de Deus. E Deus nos chamou como uma geração eleita, um sacerdócio santo e real. Qual a diferença do sacerdócio santo e real? O sacerdócio santo, irmãos, fala da sua santidade com Deus pessoal, relacionamento. Está dizendo que você hoje, você tem acesso à presença de Deus. Você pode dar glória a Deus aí, irmão? Você que faz parte desse povo, irmãos, você tem hoje acesso no mundo espiritual à presença de um Deus que é santo e poderoso. Mas Pedro também fala do sacerdócio real. O que é o sacerdócio real? Está dizendo que nós vamos reinar com Cristo. Nós vamos reinar, você vai reinar com Cristo. Ele está preparando você para isso. Agora, Pedro falou um negócio aqui, irmãos, para a gente finalizar aqui, muito interessante. Ele falou assim, que tudo isso, Deus preparou essa geração. Deus, ele vem cuidando desse povo, há mais de 2000 anos atrás, irmãos. Para quê? Para proclamar as virtudes daquele que chamou. Sabe para que Deus te chamou, irmão? Sabe para que Deus te chamou, querido? Para proclamar o quê? Diga assim, proclamar as virtudes
de Deus. Sabe qual é as virtudes de Deus? Vou ler para você aqui agora, eu li no início do culto. Isaías capítulo 11, presta atenção. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Você é o renovo, através de Jesus, que é a pedra angular, é o fundamento da sua vida. Ele é o tronco de Jessé, irmãos. Nós somos os ramos, ele é o tronco. Ele nutre a sua vida espiritual. A força vem dele, a santidade vem dele, a alegria vem dele, a sabedoria vem dele, a fé vem dele, a santidade vem dele. Você precisa de quê, irmão? Você precisa de dinheiro? O anticristo vai trazer prosperidade e segurança, mas Jesus não, ele vai trazer vida, vida plena, vida abundante para você. Aquilo que você realmente precisa, ele está liberando para você aqui nessa noite. Isaías vai dizer que, irmãos, repousará sobre ele, sobre quem? Sobre Jesus. E não é só sobre Jesus, sobre a igreja de Jesus. O quê? Diga assim: Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, Espírito de conselho, Espírito de fortaleza, Espírito de conhecimento e o Espírito do Senhor. Irmãos, 7 Espíritos de Deus. Na verdade, é só um Espírito, mas o Espírito Santo, ele tem, irmãos, ele possui essas 7 virtudes. E quando diz aqui, irmãos, Pedro vai dizer que essa geração, esse povo, vai proclamar, vai manifestar a virtude de Deus. Olha a virtude aqui: Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e temor. Deus quer que você manifeste isso nesse mundo, irmãos. Isso é a plenitude de Deus. Agora, o interessante, queridos, é que essa plenitude, ela é simbolizada na Bíblia por um candelabro. Já disse aqui o que é o candelabro. Terça-feira eu falei sobre isso. Quem conhece o que é candelabro aqui? Aquele objeto de ouro, que parece uma árvore, tem 7 hastes, né? E era usado no templo para quê, irmãos? Para trazer luz para o interior do templo, do tabernáculo. Lá em Zacarias, abre comigo aí, por favor, nós vamos fazer a leitura aqui para finalizar a mensagem. Zacarias capítulo 4, abre aí, irmãos, por gentileza. Zacarias capítulo 4. O profeta Zacarias, irmãos, ele é um profeta escatológico também, ele fala sobre o final dos tempos. Então veja bem, ele teve uma visão, e vai dizer aqui no capítulo 4, que o anjo apareceu para ele e despertou ele do sono e perguntou para ele: o que você está vendo, irmãos? Antes de Deus te dar uma visão, antes de Deus trazer uma clareza para você, sobrenatural, uma revelação, primeiro ele acorda você do sono espiritual. Se você estiver dormindo espiritualmente, irmãos, não tem revelação. Então Deus vai despertar a igreja para trazer, irmãos, visão do céu. E o anjo pergunta para o profeta Zacarias: o que você está vendo? Por quê, irmãos? Porque pessoas podem entender errado a visão. O entendimento quem dá é Deus também, viu, irmãos? Quem dá é Deus. Eu estou pregando aqui nessa noite e pedi algumas pessoas para orar por mim, para dar entendimento a vocês, para vocês entenderem, irmãos, a revelação de Deus, que Deus está falando aqui. Ele está dizendo assim: olha, o diabo, ele está desenvolvendo o seu reino, está desenvolvendo o seu povo, a qual ele tem escravizado. Mas Jesus, ele também está, irmãos, cuidando do seu povo, ele está cuidando da igreja, cuidando daquela geração eleita. Irmãos, e aqui vai dizer que esse candelabro, ele tinha 7 chamas de fogo. Essas 7 chamas de fogo representam os 7 Espíritos de Deus. Isso é a plenitude. Isso é a plenitude. Agora, isso não é só para Jesus, isso também é para a igreja. Por quê? Lá em Apocalipse também, no capítulo de número 1, no versículo 13, vai dizer, João dizendo: eu vi 7 candelabros de ouro. E Jesus estava andando no meio desses candelabros. Escute, irmão, a igreja, ela é simbolizada pelo candelabro. Este povo, essa geração eleita, esse sacerdócio santo que Deus escolheu, Deus separou, ele é simbolizado por um candelabro de ouro que tem a plenitude de Deus, os 7 Espíritos de Deus.
Amém, querido? Essa plenitude virá sobre a igreja nesses últimos dias. Sabedoria que você nunca teve, temor que você nunca teve, conhecimento que você nunca teve, uma força que você nunca teve. Aleluia! Porque o Senhor vai reacender a chama da igreja. Irmão, eu estou sentindo uma graça de Deus aqui, irmão. Isso é para a última hora. Vocês vão manifestar, vocês vão proclamar a plenitude nesses últimos dias. Vocês eram um povo que pertencia ao diabo. Vocês faziam parte da oliveira brava, mas foram cortados e foram enxertados na boa oliveira que é Jesus. Sabe quem nutre a sua vida, irmão? É Jesus de Nazaré. É aquele que é perfeito, é aquele que é o próprio Deus. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o primeiro, ele é o último. É ele que nutre a sua vida. Nós não dependemos do sistema do anticristo que já está pronto. Não dependemos, porque nós aí estamos em unidade com o céu, irmãos. Escute, sabe quem queima em você? É o fogo do Espírito, irmãos. Sabe qual é a sua motivação? É o próprio Deus, é Ele que coloca a motivação em você. Sabe quem te dá o conhecimento? Sabe quem te dá o que você precisa? É o próprio Deus. Você não depende do sistema, mas Ele, irmãos, Ele vai cuidar de você no meio desse sistema. Ele vai cuidar de nós. E o profeta Zacarias, irmãos, ele teve essa visão desse candelabro, mas ele viu, irmãos, ao lado direito e esquerdo, duas oliveiras. E aí o anjo continua perguntando, e depois ele pergunta para o anjo, o que é essas oliveiras? E ele vai falar, essas duas oliveiras, elas que produzem um azeite dourado. Versículo 12 vai falar, irmãos, esses ramos de oliveiras que estão junto dos tubos, vertem um azeite dourado. Quero que você feche os olhos agora e pegue a revelação de Deus aqui, irmão. O mundo, ele é abastecido pela força satânica e pelos prazeres e as paixões mundanas. O mundo é abastecido pelo pecado, irmãos. Mas a igreja é abastecida pela unção de Deus. Vou falar mais uma vez para você glorificar a Ele. Porque no versículo 6 aqui do capítulo 4 vai dizer assim, olha, não é por força nem por poder, mas é pelo Espírito do Senhor dos Exércitos. Esse candelabro, irmãos, o que alimenta ele não é a força do homem, não é o poder do homem, não é a força do anticristo, não é a tecnologia, mas é o Espírito de Deus. A igreja não depende do sistema, a igreja não depende do homem, a igreja não depende de dinheiro, a igreja depende do Espírito Santo. Mas escute, irmãos, esse candelabro só poderá ficar aceso se ele tiver o azeite. O azeite é o combustível da chama de fogo desse candelabro. E como é produzido o azeite? O azeite, ele é produzido, irmãos, a azeitona, ela é prensada. A prensa da azeitona produz o azeite. Lembra quando Jesus ele foi orar no jardim chamado Getsemane? E quando ele orava, irmãos, ele sentia tanta agonia ali naquela oração, tanta opressão. Ele estava recebendo a ira de Deus e todo o pecado da humanidade, que diz que ele começou a suar, irmãos, e de repente começou a suar sangue. Jesus estava sendo esmagado, prensado, ele estava sendo castigado, porque vai dizer também Isaías, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Jesus, irmãos, ele se entregou de verdade, ele foi prensado ali naquele lugar, ele foi moído para que a unção dele viesse para a igreja. Aleluia. Escute, irmão, essas duas oliveiras que vão produzir o azeite dourado, irmãos. O azeite dourado aqui está simbolizando a unção de Deus que faz a diferença no meio da igreja. Irmão, sabe o que está faltando para nós hoje? A unção de Deus. Sabe por que tem pessoas que entram e saem da mesma forma da igreja? Sabe porque hoje você não vê ninguém ser curado mais? Sabe porque você não vê ninguém mais arrependendo, chorando, ouvindo uma mensagem? Sabe porque você não vê crianças sendo batizadas com o Espírito Santo? Porque tem secado o azeite. Tem secado o azeite. E só tem uma forma, meus amados irmãos, do azeite ser produzido novamente. E a única forma é as oliveiras sendo prensadas.
Sabe quem são essas oliveiras? Apocalipse capítulo 11 vai falar sobre as duas oliveiras. Conexão com Zacarias capítulo 4. Duas oliveiras. Muita gente fala é Elias e é Moisés. Eu acreditava por muito tempo, Elias virá, Moisés virá. Mas Elias já veio, Moisés já veio. No monte da transfiguração, quando Jesus estava lá com Pedro, Tiago e João, Elias e Moisés apareceu para eles ali, irmãos. Mas eu creio aqui em Apocalipse que essas duas oliveiras representam uma unção, como a de Elias e como a de Moisés. Deixa eu te falar uma coisa para você dar uns glória a Deus bem forte aí para o inferno sentir lá. Deus está separando uma geração santa, eleita, um sacerdócio santo, um povo santo, que não vai ser escravo desse sistema, não vai depender mais de Facebook, de Instagram, não vai depender da economia mundial, não vai depender da moeda mundial, não vai depender de Bolsonaro, não vai depender de PT, não vai depender de comunismo, mas vai depender da tecnologia mais evoluída que existe, que é o Espírito Santo. Ele tem toda a plenitude. Esse povo, irmãos, esse povo, o próprio Deus vai esmagar esse povo para produzir azeite, unção, graça. Capítulo 11, depois você lê em casa, vai dizer que essas duas testemunhas, irmãos, elas vão pregar e fogo vai sair da boca delas quando pregar. Elas vão dizer que não chova e não vai chover. Quem fazia isso, irmãos? Elias. Moisés, irmãos, quando foi pregar lá no Egito para o faraó, irmãos, ele falou: faraó, se você não liberar, vai vir praga, vai vir rãs, vai vir mosca, vai vir gafanhoto. E quando ele pregava, as pragas desciam. Está chegando esse tempo, irmãos, que Deus vai levantar uma geração de profetas. Quem serão esses profetas? Quem serão? Vai dizer que até os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão. Deus vai chamar quem não é para ser. Deus vai chamar pessoas improváveis para ser profetas. Deus vai tirar os profetas dos altares e vai pegar nos valados, vai pegar nos lugares escondidos, nos desertos. Eles vão estar vestidos de pano de saco, não vão se importar com a sua beleza, com a sua aparência, com a sua vaidade. Mas quando eles abrirem a sua boca, fogo descerá. Fogo descerá, como Elias orou, falou: Deus, manda fogo sobre esse altar e mostra para esse povo quem é o Deus de Israel. É para você proclamar a plenitude de Deus, irmão. Sabe o que é isso? O fogo do Espírito tem que arder na sua vida. Você é apenas o candelabro, irmãos. Está faltando unção, ele vai prensar as oliveiras, ele vai esmagar as oliveiras, para que a unção desça novamente. Infelizmente, irmãos, a igreja só funciona quando ela é perseguida e é atribulada. Infelizmente, o povo só ora quando pastores vão para a cadeia. Infelizmente, irmãos, só quando começam a pessoas serem martirizadas, degoladas, decapitadas, que o povo volta a se humilhar vestido de pano de saco. E Deus vai usar nações que são servas de Deus para poder, irmãos, nos expulsar do Egito, dizer: sai daqui. Apocalipse vai dizer sobre a grande Babilônia. Outro dia eu falo, o Senhor dá uma ordem, dizendo, um brado, dizendo: sai do meio dela, povo meu. Sai do meio dela, povo meu. Capítulo 18, versículo 4. Sai dessa Babilônia, saia, eu vou encher vocês de unção, eu vou trazer graça sobre a vida de vocês. A plenitude do meu Espírito virá como nunca veio. Será as últimas chuvas, os últimos derramamentos do Espírito Santo sobre a igreja, irmãos. Se o mundo está se unificando, se globalizando com o anticristo, e eles vão marcar todos os adoradores, eles serão obrigados a adorar a imagem do anticristo. Nós não vamos nos encurvar diante desse sistema, porque nós nos prostramos somente diante do nosso Deus. Recebe aí o Espírito Santo, irmão. Recebe o Espírito Santo, recebe o Espírito Santo, recebe o Espírito Santo. Escute, irmão, o que eu vou dizer aqui, irmãos. Feche os olhos e recebe a palavra que eu vou dizer. Daqui para frente os homens vão confiar na tecnologia, os homens vão confiar na riqueza e na sabedoria deles, mas nós não, nós vamos viver pela fé.
Vamos viver pela fé, irmãos. Não vamos saber o que vai acontecer amanhã, mas vamos ter uma certeza: amanhã Ele vai cuidar de nós. Aquele que não tiver a marca da besta não vai poder comprar e nem vender. Aquele que não for adorador da besta não vai se alimentar, não vai viver. Mas diz a palavra que o Senhor, Ele vai dar escape, vai dar livramento. Ele vai trazer anjo, vai enviar maná, vai mandar o que você precisa. Nós vamos conhecer esse Deus de perto, irmãos. O Deus que nós vamos depender dele totalmente. Hoje você ainda confia no seu trabalho, você ainda confia, irmão, no dinheiro que você ganha. Mas nesse dia nós vamos confiar somente no Senhor. Por que Deus faz isso, pastor? Porque em Deuteronômio capítulo 32, versículo 39, depois você lê Deuteronômio 32, 39, vai dizer: o Senhor dizendo: eu mato, eu faço viver, eu firo e eu saro. O próprio Deus vai prensar a igreja para o azeite sair, irmão. O próprio Senhor, com a sua mão forte e poderosa, vai prensar o povo dele para descer o azeite dourado e precioso. Será um tempo, irmãos, de avivamento. Será um tempo que nós vamos despedir dessa terra para chegar e viver um novo céu e uma nova terra. Não foque, irmãos, no tempo da tribulação, no tempo da perseguição, mas foque naquilo que vem depois, na terra que mana leite e mel. Foque, igreja do Senhor, na esperança da eternidade com Cristo, aonde nós teremos corpos gloriosos, aleluia, incorruptíveis. Virá, irmãos, o sétimo milênio. Deus criou o mundo em 6 dias, no sétimo descansou. Estamos no 6º milênio. O sétimo será um descanso que Deus dará para essa terra. E nós vamos andar com Cristo e vamos reinar com Ele sobre as nações. Diz a palavra que as nações andarão na sua luz, irmãos, e nós estaremos ao lado, a noiva adornada de Cristo. Você terá um corpo glorioso, irmão. Imortal, imortal. Você não sentirá dor, você não sentirá tristeza, você não sentirá angústia, porque o seu corpo vai ser perfeito. Bem-aventurado aquele que faz parte da primeira ressurreição. Vamos colocar de pé, igreja. Aleluia. Eu vou deixar que o Espírito Santo fale ao seu coração. Vou deixar que Ele abra os seus olhos e prepare você para o que está por vir, irmão. Pedro disse, irmãos, Pedro disse assim: guerreia contra a sua alma, guerreia. Tem gente que vem para a igreja, irmão, eu não estou sentindo de adorar. Guerreia contra a sua alma. Guerreia contra a sua alma aí, irmão. Como que eu guerreio? Adorando. Porque se você não adorar Jesus, o diabo vai obrigar você a adorar o anticristo. Guerreia contra a sua alma, guerreia contra a sua alma agora, dando glória a Deus, glorificando, subjuga a sua carne. Não, agora é hora só de adorar, irmão, só de adorar. Não tenha medo daquilo que virá, porque é plano perfeito de Deus, está dentro, irmãos, do projeto de Deus. Mas vamos viver esse tempo das 2 oliveiras. As 2 oliveiras, irmãos, representam muitos Elias e muitos Moisés. Você não pegou essa, não? Não é só um Elias e um Moisés, não. Vai ser milhares e milhares. O inferno vai ficar desesperado, irmãos. Não vai ser só um profeta, não. Vai ser milhares. Alabagacê. Você consegue prensar a sua alma aí para sair unção? Consegue? Hein? Guerreia contra a sua alma aí agora, vai lá. Estou sem vontade, pastor, que se dane a sua má vontade. Dá uns glória a Deus.
Pedro disse assim: guerreia contra a sua alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios. Seja exemplo aí fora, seja exemplo, seja crente, assuma a sua identidade. Ele diz assim: olha, quando eles acusarem vocês de malfeitores, observando as suas boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Está dizendo assim, irmãos, a sua boa procedência, a luz que vai resplandecer em você, vai incomodar essas pessoas. A sua adoração vai mexer com essas pessoas. Eles vão acusar vocês de malfeitores. E quando acontecer isso, comece a glorificar a Deus. Pedro está dizendo: glorifique, 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 glorifique. Cadê os adoradores? Você está marcado com o selo de Deus. Você está marcado com o selo do Santo Espírito. Assim Deus me formou. Cante, cante com vontade. Oh, ninguém vai calar a voz da igreja. Você que é batizado no Espírito Santo, comece a transbordar agora. Comece a transbordar, comece. Comece a transbordar, o azeite vai descer de novo. O inferno não vai suportar, irmãos. O mundo não vai suportar a unção que há de ser derramada na igreja. Do teu olhar, Tu és um Deus que me só. solta a sua voz e adore. Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa eu sei: Por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar o adorando. Não existem prisões que contenham na voz de quem te adora. Senhor. Adorar é o que sei. Quero ouvir a igreja. Adorar é o que sou. Nada pode calar. O adorador. Não existem prisões. Deixa o azeite descer. Deixa o azeite de ouro descer. Deixa, 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 deixa. Ah! Senhor, deixa eu orar por você agora, deixa eu orar. O Espírito Santo vai descer sobre aquele que tem um azeite. A palavra de Deus, irmãos, não é escândalo para você nem pedra de tropeço, mas ela é bênção para a tua vida. Só você, irmão, que recebeu essa palavra de verdade, ela não foi escândalo para você. Coloque a mão no teu coração, nessa mesma unção, nessa mesma levada. Senhor Jesus, devolva a unção para esta igreja. Devolva a unção para esta igreja, Senhor. Queremos ver curas, milagres, restauração, arrependimentos. Tira toda a picuinha do nosso meio, Jesus. Vira as duas mãos assim, irmão. Vira as duas mãos assim para o céu. Sua mão é pegar fogo aí agora. Vai descer um azeite quente nas suas mãos. Deus está levantando o ministério de Elias e de Moisés. Deus está levantando o ministério da palavra e da oração. Palavra e oração. Jesus vai chamar alguém, vai chamar pessoas para a palavra e outras para a oração. Deixa Ele usar você, deixa Ele usar você, deixa Ele usar você. Alabaste, adorar o que sei, bem suave. Adorar,
Ninguém vai te calar. pode calar. Um adorador. Não existe Alabacei. que contenha uma voz. Tá chegando a unção, tá chegando a unção, tá chegando, tá chegando, tá chegando. Espírito de sabedoria, Espírito do Senhor, Espírito de fortaleza, Espírito de entendimento, Espírito de temor, venha, 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 venha. Recebe a graça de Deus aí. Você pode aplaudir? Aplaude o Senhor. Fazes tu, não há outro igual a ti. Não, não há. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti. Não, não há. Não há outro igual a ti, Senhor. Terça-feira temos oração, você é o nosso convidado especial. Quinta-feira, mais um culto abençoado. Kézia e Ítalo, traga o bebezinho pra gente aqui, por favor, pra gente apresentar. Irmãos, poderia sentar aí só um minutinho. Queridos, domingo agora, queremos convidar vocês para participar do culto. Vai ser um culto especial. As irmãs que vão estar na frente do culto aí, viu? Mas vai ser um culto para todos. Só que Deus vai estar usando elas. Então vocês são o nosso convidado especial. Na próxima oportunidade eu vou estar pregando aqui, irmãos, aprofundando aqui sobre a Babilônia, explicando para vocês. Continue estudando e aprendendo em nome de Jesus. Queridão. Queridos, nós vamos estar apresentando aqui o Ícaro. Ele acordou, né? Gracinha, vamos estar apresentando essa criança. Irmãos, este casal aqui, ó, é um casal que nós estamos ajudando aí, que Deus está restaurando, né? Tá tudo certinho aí? Ficou bom depois de... Olha, irmão, esse casal bonitinho, abençoado, né? O diabo se levantou contra, mas já perdeu já. Eles são de Jesus e essa família servirá